Capítulo 28. Água doce. 12 de julho de 2019. Lisa afufou os cachos da parte de trás, testou um sorriso e alisou o vestido rendado. O último carro à vista cruzou a rua, então ela viu-se livre para atravessar. O saltinho cravava no asfalto fazendo toque-toque-toque conforme ela andava. Carregava uma sacola com a marca de uma empresa de cosméticos. Por que as crianças e os adolescentes falam tão alto, mesmo em horário de aula? Ela se perguntou depois de atravessar a rua e cruzar o portão de entrada da escola estadual essa de Queiroz. Não gostou muito do que viu. Se parasse para pensar bem, aquele prédio poderia ser um presídio. Não fosse pelos murais coloridos e pelo muxoxo dos alunos, poderia estar num campo de presidiários. Não que já tivesse pisado em um, mas havia tantas grades pintadas de azul marinho pelos cantos. Sem falar nos buraquinhos na parede disfarçados de decoração ou circulação de ar. E a pouca luz. A pintura toda descascada. Deixou para lá. Endireitou o sorriso. Gostaria de ter os lábios pintados, mesmo sabendo que não era permitido. Bateu com os ossinhos dos dedos na porta da diretoria. Uma voz pediu a ela que entrasse. Boa tarde, Dona Abrantes, saudou ela, com um sorriso ensaiado. Mas, então, opa, Ruth. Ah, é você? Entra. Antigamente, Ruth gostava de ser lembrada pelo sobrenome do esposo, mas, depois que virou uma desassociada, passou a usar o primeiro nome. Se pudesse, Lisa cuspiria em cima da mesa daquela negra estúpida e desassociada. Mas orgulhava-se por saber como tratar as pessoas nos lugares onde precisava causar boa impressão. O sucesso de Luquinhas importava. Quanto melhores fossem as notas dele, mais chances teria de ser elevado ao plano sacerdotal na membresia. Foi pensando nisso que Lisa retirou o bolo de frutas da sacola, oferecendo à mulher com as duas mãos. Gentileza da sua parte, disse a diretora, forçando um sorriso. Estou fazendo dieta de açúcar. Não passa nadinha. Boca chusa. A expressão de Lisa não murchou, mas ela também não soube como reagir. Como se aquela resposta estivesse fora do roteiro. Pode botar na sacola. Deixa aqui que eu entrego a alguma funcionária. Você não se importaria, certo? Lisa fuzilou a diretora com o olhar, esforçando-se para manter o brilho, a pompa e o sorriso. Mas aquela maldita estava testando sua paciência. A senhora tem alguma noção do motivo pelo qual mandei chamá-la? Perguntou a diretora. Terminou de assinar um documento enquanto Lisa guardava o bolo e largava a sacola no chão. A diretora encarava a mulher à sua frente como se não acreditasse que ela fosse de verdade. Apoiou os cotovelos sobre o móvel e cruzou os dedos. Eu chamei a senhora aqui para entender um pouco melhor o comportamento do Lucas. Comportamento. Pois é. A senhora tem notado alguma diferença no comportamento dele, no dia a dia? Dentro de casa. Alguma coisa diferente do comum? Será que ela se refere ao retorno daquele infeliz? O que eles queriam com seu filho? Nada demais, respondeu Lisa. A julgar pelo olhar, estava pensando em um céu azul, um sol radiante e nuvens de algodão doce. O mesmo menino doce, comportado e responsável de sempre. Houve um silêncio. A diretora tinha um vinco na testa. Lisa agora sentia um pouco mais de calor naquele inferno de presídio. Ouvi dizer que o tio dele retornou para a cidade. O jornalista, não é? Ahem. Isso é uma alteração na rotina dele, não? Meu filho não tem contato algum com aquele jornalista, se é isso que a senhora está insinuando, disse ela, quase deixando cair o disfarce. Ele quase não fica em casa e, quando fica, não sai do quarto. Faço o possível para que não haja nenhum contato. Por quê? Ele tem alguma doença contagiosa? Tem. A falta de fé, respondeu Lisa com um olhar afiado. A diretora permaneceu intacta mesmo diante da acidez do veneno. Lisa contente com a prévia do que era capaz de insinuar na cara daquela desviada. Acho que a cidade inteira sabe que a criança se amembrou à seita de vocês ontem, comentou a diretora, tamborilando com os dedos sobre o documento carimbado pela igreja. A senhora acha que essa decisão pode ter afetado ele de alguma forma? Estresse, algo do tipo. Primeiramente, Dona Abrantes, não é uma seita, e a senhora bem sabe. É Ruth. Meu nome é Ruth. Ruth. Desta vez, Lisa precisou de muito esforço para engolir o nome. Gostaria de vomitá-lo. A senhora não compreenderia. Não leve pro pessoal. Meu filho é uma criança abençoada por Deus e pelas 5 virgens. Ele foi escolhido para fazer coisas grandes na terra. A senhora quer dizer que ele não escolheu isso. Está além dele. A senhora não entenderia, respondeu Lisa. A diretora cravou os olhos em Lisa, transmitindo pensamentos indecifráveis. No final, forque sorriso amargo. Eu gostaria de mostrar à senhora algo que a criança escolhida fez hoje aqui. Toc 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 toc. A cada 5 passinhos curtos de Lisa, a diretora dava um. Porém, em velocidade. Abracida. Transformando o corredor numa passarela. Lisa não estava gostando nada daquilo. Nem de passar muito tempo com a desassociada, tampouco do modo como se referia a Lucas. Mas a escola era da Dona Abrantes, mesmo que ela tivesse arrancado das mãos do irmão Alfredo Abrantes, o querido diácono que a dirigia tão perfeitamente e sob as leis de Deus. Dona Abrantes conduziu Lisa até o final do corredor, obrigando-a a descer as escadas para a quadra. Lisa gostou de estar de volta ao ar livre, mas a diretora tinha uma presença tão pesada que ela não conseguia mais aproveitar as coisas ao redor. Seu filho veio para cá na hora do recreio. Não voltou para a sala, falou a diretora,
levando Lisa para um canto da quadra. As crianças não ficam na quadra na hora do recreio. Ele veio. Encontraram ele aqui fazendo isso. Lisa reprimiu o gemido quando viu a obra de arte no chão. 2 pombos degolados repousavam em um montinho de mato, como se fossem uma oferenda. As cabeças haviam sido cortadas do restante do corpo. Sangue banhava a obra e manchava o caminho com respingos. Meu filho nunca faria isso, exclamou Lisa, horrorizada. Não só faria como fez com as próprias mãos, disse a diretora. Ele foi encontrado aqui com mãos e boca sujas de sangue. Isso é impossível. Lisa, disse Ruth, com a voz cansada, isso não é sobre sua guerra contra os desfiliados da sua seita. É sobre o seu filho. Quer ajudá-lo ou condená-lo? Capítulo 29. Água doce. 14 de julho de 2019. Oh pai. Ele não estava lá. Não teve uma reza, uma missa, nada. O remorso deve ter carcomido aquele filho da puta dos pés à cabeça. A fala de Jéssica reverberava fazia horas na cabeça de Daniel. O que ela tinha dito para ele dentro do carro enquanto ele dirigia para a água doce colocava o líder religioso novamente em sua mira. Por que fugira daquele homem e daquele lugar por todo esse tempo? Eram 5 da manhã quando Daniel se sentou no banco corrido de madeira. Inalar o aroma do passado coroia suas narinas. A igreja dos virginitas tinha sofrido algumas reformas, mas ainda era o mesmo lugar. Ele achava a construção claustrofóbica e assustadora. O piso quadriculado lembrava os cálculos que ele fazia durante os cultos, enquanto olhava para o chão e preocupava-se apenas em contar pisos. As 2 compridas fileiras de bancos, separando homens de mulheres, ainda estavam lá. Os vitrais ortodoxos, o teto alto imitando uma capela e aquele altar. O púlpito, a cadeira do apóstolo, a banheira de prata. Às vezes, as memórias estabelecem-se por inteiro em menos de um segundo. Você apenas se lembra do acontecido como um todo, não como um filme ao qual assiste. Foi isso que Daniel sentiu quando fitou a banheira de prata cavada em um ângulo do altar. Seu aniversário de 9 anos tinha caído num domingo. Ednalva e Deco tinham decidido comemorar levando-o para o culto, mas ele se sentiu mal, abafado, preso, contou pisos e pisos, nada adiantou. Não queria que tudo aquilo acontecesse de novo. Desmaia. Acordou deitado na banheira. O corpo inteiro mergulhado em puro óleo enquanto o culto continuava. Já fora obrigado a dormir ali e só sair no dia seguinte. A igreja dizia que era uma forma de purificá-lo. Os pais não ficavam mais chateados ou envergonhados como no início. A rotina estava estabelecida. Eles só queriam que aquilo acabasse. Queriam que Daniel fosse curado. Daniel piscou e desviou o olhar para os bancos do lado esquerdo, onde estavam sentadas 2 senhoras, agarradas cada uma a uma criança. Uma menina e um menino. Ninguém trocava uma palavra. Era falta de reverência. Todos aguardavam a presença do apóstolo nos primeiros horários antes do culto matinal. Só Deus podia saber o que as pessoas tanto conversavam com ele depois de entrar pela portinha de madeira no canto do altar. Daniel não aguentou mais ficar ali. Levantou-se, tomou um gole de ar puro, o dia estava bom. De repente, sentiu como se a ponta de uma unha gelada arranhasse seu antebraço lentamente. Virou para o lado, assustado. O vulto de uma criança correu para o corredor na lateral direita. Não tinha certeza do que vira. Desceu os degraus da entrada e seguiu até a passagem formada entre o muro e a igreja. Pisco. Não havia sinal de presença humana ali. Nem daria tempo para uma criança percorrer todo o espaço em tão pouco tempo e sem fazer barulho. O caminho desagou no largo jardim aos fundos da igreja. O sol batia na grama e nas pequenas árvores. O canto de passarinhos tornava o ambiente convidativo. Daniel vasculhou a área com os olhos e não encontrou ninguém. Já estava pronto para voltar para a fila quando observou melhor o pequeno cômodo escondido entre árvores maiores. Na verdade, era um casebre silencioso que, aos olhos de Daniel, brincava de se esconder feito uma criança atrás de uma árvore em uma partida de pique-esconde. Sem perceber, seus pés já o levavam em direção ao casebre. Daniel checou novamente o silêncio ao redor, certificando-se de que estava sozinho. E então decidiu ser rápido, tocando na maçaneta. A porta se abriu e, sem pensar 2 vezes, Daniel entrou. Já estivera ali outra vez. Um fragmento de memória vibrava em sua mente, mas nunca se completava. O cheiro de estofado de sofá antigo acordava sua vontade de espirrar. A casinha parecia ter aquele cômodo e mais um outro. Tudo bem apertado e iluminado apenas pela luz do sol atravessando o basculante de vidro no alto da casa. Daniel umedeceu os lábios. Observou a cadeira de balanço parada, as poltronas cheias de almofadas, um gaveteiro de madeira escura repleto de miniaturas, estátuas, caixinhas, vidros de óleo e objetos de bronze em cima. Estranhou a pequena escultura empoeirada de um tridente. Esculpido em ouro velho, aquele símbolo não tinha nada que representasse a religião virgianita, pelo contrário. Tridentes costumavam fazer referência ao diabo. Daniel balançou a cabeça para os lados e continuou alisando as peças dispostas. O olhar logo se fixou em uma moldura simples que carregava um retrato preto e branco comido pelo tempo. Ainda era possível ver que um daqueles 6 homens abraçados e sorridentes era o apóstolo, com não mais do que 20 anos. O outro poderia ser seu avô. 3 outros homens usavam chapéus escuros e ternos elegantes, diferente das batas do apóstolo e dos outros 2. Daniel apanhou a foto e prendeu-a sobre a calça, debaixo da camisa. Implacável como sempre.
Na passagem para o cômodo seguinte, estava o homem que Daniel procurava. O cabelo grisalho e o rosto largo e endurecido. Daniel olhou-o sem ter qualquer noção de há quanto tempo estava sendo visto. Observou o apóstolo com azedume. Apesar de ter envelhecido absurdamente nos últimos anos, tamanhas as rugas em seu rosto, que lhe pareceram acentuadas demais para o homem de 50 e poucos anos que ele era, os olhos famigerados haviam mantido a frieza da juventude. Pessoas como você acham que tomamos o dinheiro dos fiéis, disse o homem. A voz envolvente de locutor ainda era a mesma. Um pouco mais rouca, talvez. Mas nunca precisamos de nada disso. Sempre fomos a família mais bem apossada desta cidade. Não existia muita coisa quando chegamos aqui. Nós construímos. Recebemos o que é justo. Daniel não sabia se conseguiria falar alguma coisa diante do homem. Não poderia levar tudo para o pessoal naquele momento. Não estava ali para cuspir as mágoas do passado. Precisava ser profissional, conseguir a história de Mirella. Tinha um aluguel para pagar. Uma vida. Vamos falar ao ar fresco, sugeriu o homem, indicando com um gesto a porta. Daniel, sem graça, obedeceu sem sorrir ou emitir qualquer sinal simpático. Fora do casebre, dava para respirar melhor. O que será que o homem fazia ali dentro quando pessoas o aguardavam para o confessionário? Hoje é dia de se confessar, sabia? Disse o apóstolo depois de trancar a porta com uma chave e se aproximar. Você ficou mudo? Droga. Daniel não sabia que palavras escolher. Queria ser direto e perguntar sobre a arma ou sobre o áudio. Jornalista de merda. Nada o tinha preparado para aquele momento. Deixa eu te ajudar, disse o apóstolo. Você não está na cidade para rever seus pais, não é mesmo? Perguntou. Estou apurando o caso do Romeu. A voz saiu falha. Entendo, disse o apóstolo. Com o passo lento um pouco mais à frente, conduziu Daniel pelo jardim. O sol tocando sua pele. Vejo que está bem focado em sua pesquisa. Invadindo propriedades. O que mais? Daniel não sentia um pingo de vergonha por ter entrado no casebre, mas agora a foto presa debaixo da camisa parecia queimar sobre sua pele. É um caso muito difícil, disse Daniel. Só estou tentando entender como as pessoas estão lidando com isso. Como reagiram? Você chegou tarde para o velório do seu amigo. Além disso, poderia ter vindo até mim antes. Estou sendo gravado? Não. Bom, o Romeu era meu filho. Meu único filho homem. O que aconteceu com ele foi muito pessoal. Você o conheceu bem. Eram amigos próximos, não eram? Daniel percebeu-se estranhamente hipnotizado pelo olhar do apóstolo. O modo como o olhava sugestionava sua inocência no caso de uma maneira que o jornalista nunca imaginara. Um certo charme em sua voz. Algo no jeito de falar. Sim. Era muito querido. Por todos, até certo momento, confessou o apóstolo. Passou um tempo escolhendo as palavras, encolheu os ombros. Não posso dizer que foi fácil para mim, para a mãe, para a gente, ver meu filho naquela posição. Aquilo cruzava uma linha que separava nossas crenças. Era ameaçador para tudo o que temos construído nesta cidade dando a nossa vida. Está falando da peça? Perguntou Daniel. O apóstolo não respondeu o que parecia óbvio. O senhor imaginou que, no final das contas, ele poderia acabar tirando a própria vida? Eu mesmo pensei em tirar a vida dele, disse o homem com um olhar baixo. Eu pensei em um modo de ajudá-lo a superar todo o peso que ele não conseguia carregar sozinho. Você já se sentiu perdido na vida? Fracassado? Meu filho estava à beira de um colapso. Talvez ele só não quisesse mais ser um virgianita. Ele nunca quis. Não, ele sempre quis. Mas então voltava a não querer e queria, depois não mais, disse o homem com um sorriso amargo. Meu filho sempre foi cercado por gente que não o compreendia. Influenciado por pessoas erradas. Daniel olhou para os próprios pés, quieto. A culpa serpenteando pelos calcanhares. O apóstolo não estava mentindo. Ele sabia do poder de influência que tinha sobre Romeu. Fizera aquela pergunta tantas vezes para si. Sobre o quanto ele influenciava o amigo a não gostar da igreja, a enfiar lagartixas nos sapatos dos sacerdotes, a se tocarem. Consiga a minha história. Quando foi a última vez que o Senhor o viu? Eu estava bem em frente a ele quando se matou em um ato covarde e cansado. Pelas 5 virgens, que Deus o tenha. O apóstolo fez o sinal da cruz 3 vezes. Não, antes do teatro. Quando foi a última vez? No dia anterior. Ele estava aqui, nas fileiras de trás, como costumava se sentar. Tinha vindo sem a noiva. Passou a sessão inteira olhando para essa minha cara velha. Hoje eu compreendo que ele estava se despedindo. Os olhos do apóstolo ficaram marejados. Ele arregalou-os e sorriu, sem graça. Acho que você nunca me viu emocionado, filho. Demonstrar vulnerabilidade não seria algo inteligente para alguém com as minhas responsabilidades, e a inteligência é o único meio que possuímos para dominar os nossos instintos. Daniel forçou uma parada. Achou que já tivesse ouvido aquela frase em algum lugar, ou talvez estivesse se deixando levar pelo impacto que o homem causava. O sol batia nas feições do apóstolo e tornava sua pele mais macilenta, seu olhar quase dourado. Não, ele não é um homem bom. Está me enfeitiçando. Como foi o velório? Eu não estava lá. Fiquei em casa. Fiquei abatido demais. Não gosto de falar desse dia nem desse assunto, disse o apóstolo. O jeito de ficar incomodado lembrava o de Romeu, e Daniel não conseguiu deixar de notar. O senhor preferiu ficar sozinho a velar o próprio filho?
Ele balançou os ombros. Olga não demorou muito lá. E eu também não fiquei sozinho. Meu avô ficou o tempo todo comigo, provavelmente pensando em como seria a igreja sem um herdeiro. O homem parecia ter um álibi. E como vai ser? O quê? A igreja. Acharemos um caminho. Eu não pretendo morrer jovem. Os dois trocaram um olhar demorado. Se não tiver mais perguntas, meu filho, tenho duas mães me esperando no salão. Posso atendê-las? Daniel fez que sim. Como posso falar com o seu avô? Ah, me desculpe, ele não pode falar. Perdeu a fala e quase todos os sentidos. A paralisia. Você pode vê-lo, fique à vontade. Ele não é um homem muito simpático, mas o apóstolo achou graça na própria fala. E também minha esposa, a Olga. Você se lembra dela? Por que não faz uma visita à minha casa agora mesmo? Acho que faz muito bem a ela falar com pessoas. Com as 5 virgens. O homem fez um gesto de cabeça e partiu. Daniel não sentia a foto queimar mais. Todo o fogo tinha se aquietado e, de repente, seus instintos diziam que qualquer pessoa poderia estar por trás daquilo, menos aquele homem. Como aquilo podia ser possível? Capítulo 30. Água doce. 14 de julho de 2019. Daniel esperou o Sr. Origami entregar-lhe a notinha depois de ter enfiado o cartão de crédito na maquininha. Esperava ser ressarcido pela Vozes. Quanto mais se reza, mais o diabo aparece, resmungou o homem enquanto aguardava o sinal com a maquininha na mão. O que disse? Perguntou Daniel de dentro do carro. Você ouviu? Todas aquelas horas na banheira não foram suficientes? Daniel encarou o homem percebendo os olhos azuis por trás dos óculos com aro de tartaruga. Todos ali sabiam de sua história. Nunca se livraria daquilo. Pouco importava agora. A notinha saiu. Daniel recebeu-a junto com seu cartão. Não planejo ir embora tão cedo, velho de merda. Provocou antes de acelerar o carro de leve e estacioná-lo. Com cada gesto sendo acompanhado pelo atendente, Daniel andou até a loja de conveniência. Camila jogava no celular meio despojada na cadeira. Acenou animada. Daniel forçou um sorriso, sentindo-se confortável no corpo de um rebelde. Aquela porra de cidade obrigava-o a ser assim. Vagou pelas prateleiras entupindo uma cesta com produtos. Pringles, amendoins, biscoito recheado, iogurt, sacos de fini. De vez em quando, espiava Camila antes de se aproximar. A garota tinha levantado a suspeita sobre Patrick e, por causa disso, ele sabia da arma. Restava saber quem tinha roubado o revólver da casa de Cora no dia do velório, se tivesse sido afanado. Trabalha no domingo a essa hora, disse ele, exibindo suas compras. Estou me lavando dos domingos traumáticos do passado. Como andam as coisas? Perguntou Camila, enquanto passava o visor vermelho de uma máquina nos códigos de barra dos produtos. Você tá na capa do jornal imaginário da cidade. Sério? Não compro jornais, disse ele. Ela sorriu de leve. Só quero fazer meu trabalho bem feito. O bairro está de cabeça para baixo. Fale sobre isso na revista, sugeriu ela. Voltaram a comentar sobre o caso como se tivesse acontecido ontem à noite. A curiosidade mandou Daniel tentar extrair de Camila quais eram as fofocas a respeito dele, mas a culpa por revirar a história e afetar a irmã da vítima falava mais alto. E se ela estivesse correndo algum tipo de perigo? Desculpe por incomodar, de verdade. As pessoas têm mais é que falar mesmo. Não podem deixar isso morrer. Se houver um assassino, quanto mais falarem, melhor será. Daniel não sabia se concordava. Acabei de ver seu pai, resolveu dizer. Já pode incriminá-lo? Gostaria tanto assim de ver isso acontecer? Ela ficou séria. Ele provavelmente já fez você acreditar que ele é, de fato, um santo. Daniel odiou-se por dentro e preferiu nada dizer. Concentrou-se em colocar as compras em uma caixa de papelão. Ele me aconselhou a conversar com a sua mãe. Provavelmente porque ela tem se recusado a ir à igreja desde o que aconteceu. Esta de luto, a Camada. E porque ela melhoraria com a minha presença. Por uma chance de falar do Romeu com alguém, respondeu ela como se fosse óbvio. Não sei se ela vai querer falar com você. Catal seu bisaf. Ele não fala mais. Desde quando? Daniel se lembrava do homem sempre preso à cadeira de rodas. Participava da maioria das reuniões, sempre recebendo todo o suporte de Olga, da esposa já idosa e de alguma enfermeira. Até onde Daniel sabia, o homem tivera um AVC quando ele e Romeu eram bebês. Foi quando decidiram consagrar o novo apóstolo. O pai do apóstolo atual morrera ainda jovem de alguma doença que Daniel não lembrava qual era. A mãe se mudará da cidade logo depois, deixando o apóstolo ser criado basicamente pela avó. Deus deve querer muito que aquele ali continue na terra, disse Camila. Ele teve um novo AVC uns 5 anos atrás. 95 e 50. Debito. Já tem cadastro, senhor? Não, obrigado. Os dois riram. Ele inseriu o cartão, digitou a senha. E sua bisavó? Morreu ano retrasado. Ela estava bem cansada, comentou Camila. Pelo tom de voz, ela gostava da idosa. Pode retirar o cartão. Daniel obedeceu. Aproveito e retiro de cintura a foto que rebora do cacibre do pastor. Mostrou a Camila. Pode identificar essas pessoas? Camila franziu a testa quando tocou a fotografia. Olhou dela para Daniel e depois novamente para a foto. Quando falou, a voz saiu meio ressequida. Meu pai, meu bisavô, um dos sacerdotes amigos da família.
E esses outros são os europeus. Daniel conhecia a expressão europeus. Aquelas pessoas carregavam no sangue a linhagem dos construtores de Ubiratã. Podres de ricos. A maioria deles tinha migrado dali para cidades mais importantes. Ainda assim, sempre se ouviu que eles recebiam uma grande parte do dinheiro que circulava pela cidade. Pouca gente sabia como esse esquema funcionava. Eu sei que parece estranho, mas eu não lembro o nome do seu pai. Todo mundo o chama de apóstolo. Euclides Velasco. Meu bisavô é Melquisedeque. Você estava no velório do Romeu? Camila quis manter os olhos na fotografia. Foi silencioso. Fizemos uma oração comunitária. Ela sorriu de forma esquisita, doída. Meu pai não estava lá para fazer o restante, e muita gente chegou atrasada porque teve um acidente na cidade. De Carl? Não. Uma casa abandonada pegou fogo. Disseram que foi coisa de criança brincando no terreno. Quando foi isso? Camila voltou a encará-lo com um olhar sombrio. No final da manhã. Algumas horas antes do enterro. Não sabia. Você não deve ter perguntado a ninguém, disse ela, devolvendo-lhe a foto envelhecida. Enfim, foi um dia conturbado, e eu detesto me lembrar dele. Me desculpe. Daniel guardou tudo no bolso e pegou a caixa de papelão com os produtos. Posso te perguntar mais uma coisa? O que quiser. Posso usar seu depoimento em minha reportagem? Ela balançou os ombros. Só não quero acordar morta. Beleza. Me passa seu número. Ela falou o número para ele, que agradeceu e fez um gesto com a cabeça em despedida. Mas travou os pés quando ela voltou a falar. Sabia que ele gostava de pintar? Daniel esperou apreensivo porque... Não. Romeu nunca pintava. Meninos não pintavam. Na escolinha da igreja, essa atividade pertencia às meninas. Os garotos tinham tarefas mais importantes e espirituais. Não sabia disso, disse ele. Você não sabe de muitas coisas. Os dois trocaram um olhar demorado. Ele pintava muito bem, disse ela. Acho que procurava formas de aliviar a mente. Sarah Kay. Acha que Jéssica poderia me ajudar com isso? Encontrar essas pinturas. Ela fez que não. Aquila Ollie? Com certeza, não. Era segredo. Eu era uma das poucas pessoas que sabia disso. Ele chegou a me mostrar alguns trabalhos pelo celular. Bom, achei que essa informação poderia ajudar. Eram desenhos curiosos. Você deveria encontrá-los.